Seja muito bem-vindo a mais um Papo Musical. Esse episódio é mais um oferecimento da escola Método Musical. Olha lá, se você quer aprender a cantar, tocar um instrumento musical, não deixe de conhecer a Método Musical. Estou deixando aqui o link na descrição desse vídeo para você entrar em contato, agendar sua visita e vir nos conhecer. Vai ser um prazer te atender. E você que está nos assistindo nas plataformas de áudio, saiba que você pode curtir esse episódio também com imagens através do nosso canal no YouTube. E se gostar, corre lá, aproveita e se inscreve lá, deixa o seu like, que vai ajudar muito o nosso canal. E hoje, nosso convidado é um cara apaixonado por música. Ele foi um dos pioneiros que trouxe aí o gênero do funk para Londrina, né? Ele trabalha com música, né? Ele é cantor, ele é dançarino também, um cara não só apaixonado pela arte, pela música, mas também pela arte, né, Cardan? Tô aí com o meu amigo Cardan. Tudo bem, Cardan? Salve, salve, Thiago. Como é que você tá? Beleza? É um prazer estar aqui hoje nesse podcast com você e muito obrigado pelo convite. Imagina, o Cardão, o prazer é todo meu, porque além de eu ser um cara que admiro bastante você, né, a sua personalidade e tal, nossa amizade, nossa parceria aí já vem de uns tempos, né? Já vem de uns tempos já. Então, muito bom receber você aqui, cara. Vamos lá? Vamos conhecer o Cardan? Vamos sim. Cardan, vamos, né? Qual que é a sua idade, cara? A minha idade hoje é 44, mas já vou fazer 45 agora em dezembro. 45 já tá batendo na porta. Tá batendo na porta já meio, 44 e meio. Legal. E você nasceu aqui em Londrina? Você é de Londrina? Sim, sou nativo de Londrina, nasci em Londrina. Legal, legal. E você foi apresentado, né? Você gosta muito de música, mas como que era na sua família? Tinha alguém que... Sempre teve várias pessoas que mexeram com arte, né? Meu avô, por parte de pai, sempre gostou de cantar, dançar. A minha mãe também teve um envolvimento muito grande com o jazz, com a dança e outros estilos de dança também. Mas eu acho que foi mais a rua mesmo que me despertou essa questão da música. Da música foi... Isso. Foi nas ruas mesmo. As amizade na época do começo do rap, o hip hop, né? Eu escutava muito nas ruas e aí eu fazia capoeira. Aí eu comecei a ver os caras nas rodas de break e me apaixonei pelo break dance. Fiquei entre os 10 melhores dançarinos de break dance nas categorias de b-boy por 2 vezes em nível estadual e nacional. Dancei muito já. Essa eu não sabia não, cara. Teve toda essa trajetória. Sim. Aí. Que legal. E mais ou menos quantos anos você tinha, Cardan? Quando você descobriu que você gostava, que você percebeu que, pô, isso é pra mim, cara, música se eu falar pra você que eu não lembro, mas assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre escutei música. Minha mãe escutava muito pop rock, vários estilos. Minha mãe era bem eclética, escutava vários estilos de música. E eu acabava escutando ali. Eu sempre gostei de música e sempre gostei da arte em geral, entendeu? Entendi. Porque eu passei da taekwondo pra capoeira pra ginástica olímpica pra capoeira, break dance, música e não parei. Entendi. Não parei. Que bacana, cara. E até tem uma pergunta aqui que eu coloquei para te fazer, que eu te conheço como, né, músico e também professor de dança, né? Uhum. E empresário que você é também. Mas aí eu ia perguntar qual que veio primeiro, né? Se é que tem uma ordem, se primeiro você conheceu a música, gostou e foi para a dança, ou se foi o contrário. Eu conheci a música, sempre tive muito contato com a música e depois fui pra dança. É que a lógica tipo, não tem como pensar em dança sem a música. Sem a música, não mas tem de como repente, pensar assim, em música sem dança também. Eles estão sempre conectados. Você sabe que todo ritmo faz uma parte do corpo mexer. Ele mexe com as nossas moléculas e o corpo, porque o corpo, a gente tivemos esse papo, o corpo ele é feito quase totalmente feito de água. Exato. E toda vez que você escuta um bum, pá, bum,
pá, aquilo lá mexe por dentro. Ou a água vibra ali por a dentro. água vibra por dentro. Então, tudo que é música, a música e a dança, elas estão conectadas, entendeu? Cara, esses caras é muito profundo. É muito legal essa comparação, não, né? Mas é uma grande real. Ele mexe com o corpo. A música, ela tem um poder monstruoso, Thiago. A música, ela pode te levar lá em cima e ela pode te deixar também no chão, dependendo do momento. Então, a pessoa também tem que saber o que está escutando. Entendi. Isso é muito claro. Ela tem que saber que está estando em que vibe ela está naquele momento para ela se conectar. É como se fosse uma estação de rádio. Se você tiver com uma vibe meio ruim, a rádio fica tudo chiando. Assim é a música no nosso corpo. Entendi. Entendeu? Assim é a música no corpo. Ela tem aquela questão de te levantar teu astral, né? Mexer com as tuas emoções, tanto positivamente como negativamente. Como negativamente. Isso vai depender muito da sua frequência, né? Sim. A frequência que você está vibrando naquele momento. Então é sempre bom você ter uma vibração boa, tentar se conectar com a vibração boa através da música, do ar, do vento, do local onde você se encontra, mesmo sendo um local que não é um local legal. Você tem que sempre tentar estar conectado numa frequência boa, porque quando você está numa frequência ruim, você acaba escutando algumas coisas que não vai agradar aquela frequência, então fica aquela coisa. Sim. Ela fica chiando sempre. Sua mente tá chiando. Entendi. Entendeu? Porque não tá conectada e não tá numa vibração certa. Então a gente tem que se conectar com coisas boas. E a música, eu não gosto nem de usar o termo, essa música é ruim, aquela música é boa. Não, mas a qualidade da música, a produção da música. Às vezes é uma música que fica com 2, 3 palavras, mas ela é tão bem produzida que ela atinge o subconsciente. Às vezes a música nem palavra tem, 3, 4, 2 instrumentos, mas ela atinge o subconsciente. Entendi. Entendeu? Entendi. E algumas atingem o consciente. Você vê que tem músicas que elas ficam eternamente na nossa mente. E toda vez que você escuta ela faz você voltar num túnel do tempo naquele momento. Já tem uma associação, né? É uma associação. Alguma parte da vida. Em alguma parte. Em algum momento, a sua memória RAM, registro automático de memória, acessou aquilo ali. Sim. Entendeu? E aí você escuta a música, você mesmo, ela passou no carro tocando. Você tá dentro do seu carro, você escutou, você dirigindo, você se conecta a um lugar que você não está mais ali. Exatamente. Você já reparou isso? Fica algo fotográfico, assim. Na hora, você tá dirigindo, mas aquilo lá não sai. Você fala, nossa, essa música, aquela pessoa, naquele lugar, nossa, aquele dia. Você tá entendendo? Que legal, né, cara? Como mexe, como tá ligado a tudo, a música com a vida, com o ser humano, né? Com as emoções. É muito... Sim. Muito legal isso, né? Ela abre que nem eu falei, ela abre essa memória RAM, esse registro automático de memória, e só que também ela tem o outro lado. Às vezes, o momento que você estava vivendo, estava no auge de determinada música. Sim. Toda vez que você escuta ela, você lembra daquele momento foda que você teve, um momento de que não tinha, às vezes não tinha o que comer em casa, porque muitas pessoas já passaram por fases ruins. Sim. Então, o cérebro também, ele se guarda conecta, guarda da mesma forma, porque ele não sabe diferenciar o que é bom e o que é ruim. Por isso que eu falo, eu não gosto de usar a palavra ruim, mas o momento ruim que você passou, ele não sabe diferenciar. Entendo. Mas ele sabe registrar e guardar um trauma. Entendi. Você tá entendendo? Ele guarda um trauma. Às vezes afeta bastante pra frente. Pra frente. E aí o cara fala assim, nossa, mas o cara teve um surto psicótico, o cara sempre foi gente boa, tranquilo. Do nada, ele teve uma explosão. Não existe o do nada, né, cara? E você sabe que às vezes é uma palavra ou uma música que tocou ou algo que aconteceu que deu aquele despertar nele. Então, o cérebro, ele não entende o que é certo ou errado. Ele registra um todo. E às vezes um desse todo virou um trauma,
Às vezes esse trauma ele pode ser aberto daqui 5, 6 anos e ele entrar numa deprê. Então, por isso que é bom você ter uma frequência, você tá numa frequência de escutar coisas boas. Legal, cara. Uma dica aí do Cardan, então, né? Escutar, se manter numa frequência boa, coisas positivas, né? Ô, Cardan, nesse momento que você conheceu a música, que você conheceu não, né? Mas que você sentiu que, poxa, isso é pra mim, a música, a dança, eu pretendo seguir profissionalmente, ganhar vida com música, ganhar dinheiro com música. No momento que você descobriu isso, como que você se encontrava ali, cara? Sua situação familiar, financeira, como é que você tava nessa época? Cara, né? Foi uma época muito foda. Eu morava lá no União da Vitória e a gente tinha alguns projetos sociais, mas nada muito profundo. E foi quando a gente decidiu escrever um projeto pela Lei de Incentivo à Cultura, que era para trabalhar com atividades em toda a cidade, com música, dança, grafite, discotecagem, e deu um up com o hip hop. Isso falando do gênero hip hop. Hip hop. Isso. Depois que passou um tempo, eu fui pro... Assim, com o hip hop, eu não posso ser hipócrita de não ter falado que eu não ganhei dinheiro. Ganhei bastante, assim. Porque eu sempre fui um cara que eu nunca consegui ficar parado. Então eu sempre crio. Minha cabeça a todo momento está criando. Então eu nunca vou parar eu nunca paro de criar. Às vezes não durmo 2, 3 horas, que nem essa noite. Eu devo ter dormido umas 2, 3. Que eu desperto uma ideia, eu tenho que colocar no papel e desenhar ela e fazer ela acontecer. Quando chegou um determinado tempo do hip hop, ele já não preenchia tanto. Entendo. Foi tinha alguns pouquitos de som de funk chegando aqui pro sul. Entendi. Porque o forte sempre foi São Paulo e Rio. E eu decidi. Falei, não, eu quero cantar esse estilo musical para ver o que dá. E você enxergou como uma oportunidade naquele momento? Uma oportunidade, porque aqui não tinha. Sim. E eu queria fazer a difusão. Eu sempre gosto de beber água limpa. Quem chega primeiro bebe água limpa na mina. Minha afinada mãe sempre falou, vai primeiro que a água tá limpa. Entendi. Quem vir depois vai pegar água suja. Exatamente. Então a gente levantava mais cedo para ir numa mina, tem uma mina lá no União, e quando assim, a água não era para todos, porque ela era tudo bico de água. Quando a Sanepar dava um corte lá ou estragava um cano lá em cima, ficava todo mundo sem água. Então tinha uma mina, bem no meio do União, tinha uma mina d'água, um lençol de água. Uhum. Então ela falava, acordava a gente mais cedo para ir pegar água limpinha, em alta qualidade. Então ela sempre falava, vai primeiro. Então eu sempre quis, não tem isso aqui, vou trazer isso pra cá. Legal. É dessa forma que vai acontecer. Entendi. Aí os caras, não, mas você é louco, você tava lá no rap e tal, passou. Até eu levei muita crítica na época, porque o hip hop, ele na época, assim, até hoje é um movimento, ele é um movimento ao mesmo tempo aberto e ao mesmo tempo fechado. Porque ele segue uma filosofia. Sim. E não é errado, você tem que ter uma filosofia. Então ele tinha uma filosofia onde na época o funk ele não tinha essa explosão que tem hoje. Então tinha muita crítica em relação ao funk, devido às músicas serem sexualmente sugestivas, toda aquela coisa. Sim. E eu decidi que eu queria cantar funk. Aí fui pro funk. Aí no funk eu estourei. Aí Que estourei, legal, eu fazia show de quarta a domingo. De quarta a domingo eu não parava. Não parava, tanto aqui em Londrina como em outros estados, em outras cidades. Eu sempre estava viajando. Eu e a equipe inteira. Aí formou o bonde do Tubarão. Já nós vamos falar do bonde do Tubarão aí. Ô Cardan, nessa época, esse projeto social era você que encabeçava ou você fazia parte como um dos membros? Eu fui um dos cabeças. Você foi um dos cabeças. Só que tinha outros caras junto comigo também. Tinha outros caras, mas eu sempre tomei meio que uma linha de frente. Principalmente pro lado da dança, pro lado do break dance. Sempre fui essa linha de frente. Até então que deu uma difusão muito grande com o break aqui na cidade, que tinha, mas não tinha nada profissional. Então profissionalizei muita gente, formei muito educador através da dança. Muitos ainda dão aula ainda, porque
Fui um dos pioneiros para estar indo para São Paulo, aprender, voltar de novo e aplicar aqui. Que bacana, Tá viajando cara. vários estados e buscando pegar vários estilos de dança e incrementar um estilo de dança próprio para cá, com um estilo único paranaense. Caramba, entendeu? cara. Então porque... você trouxe muita coisa não, aqui. a coisa não seria nem só pra Londrina. Não, Paraná, pra tudo aqui. Aí escrevi 2 livros, em toda essa época escrevi 2 livros também. Escrevi o Hip Hop e uma biografia, escrevi um outro de poema. Desse Hip Hop e uma biografia foi vendido 30 mil cópias, do outro foi vendido mais, da segunda edição, mais 10 mil. Da Poesias Urbanas foi também. Cara. Então eu fiz um trabalho bem grande dentro da área, dentro da música, dentro do, assim, rap, trap, funk. Artista, entendeu? né? Como... Ô, Cardan, e aí, por exemplo, né, você, não sei de repente as suas condições, mas você trabalhando, encabeçando um projeto social, acho que você lidou com muita dificuldade ali, né? Então, não só na sua carreira, mas... Quais foram, assim, os principais desafios, as maiores dificuldades que você teve, que você encontrou nesses momentos? Olha, eu vou te falar uma coisa assim, ô Thiago, que é um bagulho muito louco assim. Eu nunca tive uma dificuldade para fazer nada. Eu sempre tentei quebrar o preconceito, que é um cara que ele vem de um outro estilo de vida, um cara, a gente chama, vamos colocar um playboy, ele... nunca ter tido as vivências e os conhecimentos de um cara de periferia. E quando eu comecei a encabeçar esse projeto, a pessoa olhava e falava, mas o que esse favelado tá falando tão bem, e com tanta prioridade dentro de um lugar onde que não era para ele estar? Você tá entendendo? Entendi. Então, mas eu sempre fui um cara que... eu sempre quis quebrar a barreira. Minha mãe falava, você vai? Eu falava, eu vou. Tipo, ia lá enfrentar. O melhor, eu tive uma mãe muito foda. A minha mãe nunca me proibiu. Ela nunca falou, não faz isso. Não, você vai fazer, tem uma consequência. Depois você vai conseguir peitar essa consequência? Vou, não vou. Então, mas você sabe da consequência então, né? Então, você não sabe, tô te falando, é assim assado. Se der errado, é você que vai assumir. Entendi. É isso. Então, mas eu nunca tive essa coisa. Então, o não já vem pronto. Então, pra que eu vou? Eu vou lá. Ah, não, o cara tá tendo tal negócio. Não, eu vou lá. O que tá tendo lá? Ah, tá tendo isso. Eu falei assim, tem como entrar? Tem. Então eu vou estar lá. Tentativa, erro e acerto. E acerto. E assim que você foi se forjando. E assim eu apliquei no ramo empresarial. E não parei. Entendi. Então essa trajetória no início, né, que você começou através até do projeto, hoje você entende que ela contribuiu para a sua formação hoje como homem, como empresário? Totalmente, Thiago. Totalmente. A música, a dança, a arte. É que assim, você vê, a gente tem uma grande diferença entre o Brasil e alguns outros países. Sim. Que entende que a arte, ela deveria ser um currículo escolar. Ah, com certeza, cara. Tanto a música, a dança e o esporte também, mas a música, a dança, a arte em si, ela traz uma bagagem para a pessoa que nenhum outro mecanismo vai trazer. Porque é o mecanismo do que ela traz essa bagagem da percepção, do contato, da sensibilidade. Exatamente. Entendeu? A sensibilidade que você tem com outra, a visão. Inclusive assim, né? Eu até abri, a gente conversando aquele dia, né? A gente se encontrou esses dias atrás. Eu até abri para você a questão, né? A diferença. Não digo positiva nem negativa, cada um tem um jeito, né? Mas essa diferença quando eu entrevisto uma pessoa que não está totalmente ligado, não vive da arte, um artista, e um artista. Eu vejo que o artista ele é mais profundo, assim, né, na forma de falar, na forma de expressar, né? Ele é mais detalhista em
Na maioria dos casos, né? Ele- Ele entra nessa sala, uma pessoa como eu, né? Entra nessa sala, ó, legal, a sala tava lá, tá verde e tal. Agora o artista, cara, ele consegue prestar Não, ele atenção entra, ele vê. na linha que tava pendurada, e Sim. aquela linha, por acaso, formou um coração que ele lembrou lá da... Cara, é muito louco. Você vê, eu cheguei a ouvir, eu falei, são quantas câmeras? Tem É, Falei, nossa, são várias câmeras e tal. exatamente. São detalhes, ele vê detalhes e ele aprofunda nisso, porque ele vive um estilo e uma filosofia. Isso você acha que se aprende ou vem, sei lá, da essência da pessoa? Alguns já vêm com essa essência. Isso é normal. Alguns já vêm com essa questão artística. Eu acredito em vidas passadas, em outras encarnação. Eu sempre converso com isso com vários artistas. E não acredito na religião, acredito num ser maior, que é... Porque a religião já diz, ela foi feita para prender, não para libertar. Então eu não acredito muito, acredito na bondade das pessoas, no jeito que as pessoas tratam a outra. Sim. E tem pessoas, Thiago, que elas já vêm com essa sensibilidade. Ela já tem essa sensibilidade. Outras aprendem conforme o tempo. Eu já vim com essa sensibilidade muito ativa, porque eu sempre gostei de estar pulando, eu sempre gostei de estar dançando, eu gosto. Hoje em dia não trabalho mais com isso, não trabalho porque a música, de um lado ela é muito boa, mas quando você entra pro lado profissional, ela acaba sendo um pouco ingrata devido o ambiente que você vive, entendeu? Nem todo o estilo musical se cabe em todos os lugares. Aqui, o Rio de Janeiro, banhado de funk. Os morros curtos de funk. Então tem uma abertura. Hoje em dia o funk tá difundido em todo lugar. Qualquer beco que você entra, qualquer casa, dentro da casa do Playboy, é da casa dos mais milionários até os mais quebrados, o funk lá dentro. Assim como o sertanejo. Mas já houve época que não foi assim. Já houve época que não foi assim com o rap, com o trap, com o funk, com o próprio sertanejo. Entendo. Entendeu? Com o próprio sertanejo universitário, com a pisadinha que tá chegando, que chegou há pouco tempo também, com o brega funk, com o mega funk. Então tudo é difusão. Você vai difundindo ali, a coisa vai chegando e as pessoas vão curtindo. E também é época. Hoje, um exemplo, pode ser que o funk, o sertanejo, uma pisadinha, um brega funk tá em alta, mas mais pra frente vai surgir um outro estilo musical que vai estar engolindo esses outros estilos. Exato. O bom é que, assim, alguns estilos pecaram muito, não investiram. O funk, ele investiu. Investiu no quê? Mídia, produções, produtores, TV, cinema. Assim foi também o sertanejo. Sim. Porque você engloba qualquer sistema. Você consegue entrar em qualquer sistema. Desde televisão, rádio, TV, cinema, você consegue estar encaixando a cultura funk, como exemplo, ou a cultura sertaneja, ou a cultura hip hop, você consegue estar encaixando. Então, alguns estilos não investiram. Tanto, né? Ou quase nada, né? Sei entendeu? Lá. Não deram essa... Não se atentaram pro lado empresarial, pro lado visionário. Porque, assim, alguns artistas vivem só aquele momento. E, às vezes, vive aquele momento com muita grana, em determinado momento ele perde tudo e volta a ser... fica no anonimato de novo. Ele vem do anonimato, aí ganha muita grana, fica famoso, todo mundo conhece, depois some e ninguém mais vê. E, às vezes, morre... A pessoa, nossa, uma vez ou outra você pega lá num TikTok da vida, no Instagram... Olha, morreu tal artista que era dono dessa música. Sim, acontece. Não acontece, você vê, e aí você fala, nossa, é verdade, cara. Nossa, esse cara sumiu. Mas não teve controle. Às vezes, muito uso de droga, bebida, porque assim, quando a gente fala de ter fama e dinheiro são coisas totalmente diferentes. Você ter dinheiro e ter fama
top. Se saber levar os dois, legal. Agora, você ter fama e ter dinheiro são coisas diferentes. Às vezes você é um cara muito famoso, mas você tá quebrado. Cara, e você que já estourou, né? Você que estourou aí no funk, principalmente. A parte... Assim, vamos dizer assim, né? A categoria de músico e tal. Nesse início que estoura, que começa a ver bastante dinheiro, ele é deslumbrante, cara, porque o cara se perde, se não tomar cuidado. Porque você mexe com o ego da pessoa. O ego é a pior parte da pessoa. Você mexe com o ego. Imagina você chega, que nem o meu sonho era fazer uma chuva de dinheiro em cima da minha cama. Eu falava, nossa, um dia eu vou chegar aqui de um show e vou jogar um monte de nota pra cima com umas 10 descartes. E aí, quando você faz isso, é o ego, cara. Você fez isso, então. Lógico, é o ego. É o ego, é a luxúria. Então mexe, o dinheiro ele mexe com a cabeça, a fama ela mexe. Aí você chega no lugar, todo mundo pagando pau e quer tirar foto, aquela coisa toda, aquele monte de mulher em cima, desde a mais feia até a mais bonita, aí você pode escolher. Você tem um cardápio que você pode... Você chega no lugar, a pessoa faz questão de servir a comida que você gosta. Cara, eu não posso nem ver estrogonofe. Eu vou ter que falar, acabei soltando. Não posso nem ver estrogonofe. Na minha época tinha... Quando lançou o Facebook, aí tinha lá a comida favorita e tal. Eu coloquei estrogonofe. Todo camarim que chegava, o que tinha? Estrogonofe. Tinha estrogonofe. Nossa, tinha hora que eu chegava assim, eu falava, meu Deus do céu. Aí os caras falaram, você tem que tirar aquele negócio do Facebook, porque senão as pessoas... Mas vê lá e serve estrogonofe pra você. Eu tive que retirar, porque, eu não aguentava mais ver estrogonofe de frango e de carne. Então, é um negócio muito louco, Thiago. A gente... quando você acaba tendo uma... Ó, te roubei seu... Nossa, você viu? Você nem viu, né? Eu te roubei seu clipe. Quando você começa a ter uma determinada fama, seja lá no que você faz... O ego, cara, você não consegue controlar. Se a gente é muito novo, não tem que nem se fosse eu queria ter a cabeça de hoje na época quando eu estourei. Eu não tinha feito tanta cagada. Você tá entendendo? Quem não queria, né? Você tá entendendo? Então, eu queria ter a mesma mente de empreendedor e empresário naquela época. Eu já tinha. De controlar, só né? que de segurar. Eu não tinha controle, porque eu não controlava o meu ego. Exato. Eu chegava no lugar, eu falava, não, hoje eu vou com aquela, depois eu vou com aquela. E depois eu vou sair daqui e eu vou pra tal lugar. E, bebida e droga também. Não para, Thiago, é um bagulho muito louco. E aí você vê esses caras aí, tem cara que entra em depressão, se mata. Nossa, mas o cara tá cheio de dinheiro, com carrão e tal, e tá em depressão, tá sendo internado. Muito vazio, né? Porque nada... Porque no final, contenta, no final, não preenche. Porque a felicidade, Thiago, eu escutei uma frase da minha ex-sogra, que é assim, prefiro chorar na seda do que nos trapos. E assim, eu escutei essa frase há um tempo atrás. O dinheiro, ele é bom. Sim. Ser feliz, independente do dinheiro que tem. O ser feliz é agora. Eu sou feliz agora. Com você aqui, com a menina gravando ali. Eu sou feliz agora. Exato. A felicidade, ela não é eterna. Porque imagina se tivesse algo eterno. Não. Você ia se frustrar. A maior parte não é felicidade. Né? Você tá entendendo? Então, às vezes, a pessoa mistura a coisa. Mistura. Ela acha, a pessoa luta para chegar até esse copo d'água. Ela chega no copo d'água, ela pensa, e agora? Eu cheguei. O que eu faço agora? Ela não se programou para o que ela vai fazer quando ela chegar. Ela simplesmente, ela teve um objetivo, chegou no objetivo, mas quando ela chegou nesse objetivo, ela não se programou para viver aquele momento. E às vezes esse objetivo, muita gente gostaria de chegar e não chegou, e ela já nem saboreia mais, né? Porque daí ela já acostumou com aquilo, já ficou... Perdeu a graça, esse objetivo para ela tão rápido, né? Tão rápido. Eu já cometi esses... E aí você tem que entender que o quê? A trajetória é feliz. Não é aonde você vai chegar aqui.
Não, tem que ser o percurso, né? O percurso, mano, você tem que curtir isso aqui. Que nem eu chegar Dia a aqui, dia, é isso aqui né, que a gente cara? tá fazendo aqui, que é o máximo. Depois que lançou ali, Já- várias pessoas vão ver. Mas a hora que você for olhar, você não vai ter a mesma emoção, que a emoção tá agora. Exato. Tá agora. Então a felicidade tá agora, o momento tá agora, a tristeza tá agora. A pessoa fala, mas eu tô triste. Não, fica triste mesmo. Fica triste, mas tudo tem um tempo. Você tem que ficar triste, depois você tem que ficar feliz. Depois você tem que ficar triste, depois você tem que ficar mais ou menos, depois você tem que ficar feliz. Você tem que fazer essa subida e descida. Porque se você viver só a tristeza, não vai dar bom. Não vai dar bom. Se você viver só a alegria, não vai dar bom. Da mesma... Eu sempre costumo falar, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Não vem querer falar que todo dia vai ser sim, que não vai. Um dia você vai estar com a melhor, outro dia você vai estar com a pior, outro dia você está com dinheiro, outro dia você vai estar sem dinheiro, outro dia você vai estar com o melhor carro, outro dia você vai estar com um carro tão bom. Então, só que é que nem eu falo, o cara, eu tive, são 3 casamentos. O segundo me deixou com o segundo me deixou com cara, a Twister tá vivo ainda, né, o segundo me deixou com a Twister velha. Aí saiu bem do segundo. Eu fiquei lá com a Twister velha e tal. E eu sempre pensava assim, né, meu? É questão de tempo, porque eu já tinha subido, então o cara que... Você sabe por que muitos desses caras... Eu já entro no lado empresarial, até a minha cabeça só conversa com esses caras, então eu acabo meio que desviando. Mas você sabe por que esses caras se matam aí quando perde tudo? Porque não entendeu o processo de subida e descida. O cara que já vem de dote, que é herdeiro... é difícil suportar, né, cara? Você tá entendendo? Ele vai e ganha aquela pancada. Aí ele perde tudo. Ele não sabe como ganhar. Ele não sabe sair de baixo e subir. Descer pra baixo de novo no investimento, se fuder, aí se subir de novo. O cara não entende isso, Thiago. E isso todos têm que passar. Porque senão ele não vai entender o que ele veio fazer nessa terra aqui. Ele não vai entender. Ele não entende o porquê que ele tá aqui. Legal. Aí fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? Vou procurar outro lugar. Pau! Deus. Você tá entendendo? Entendo. E o cara não tenta contra a vida. Ele tenta contra a dor que ele tá sentindo. De não ter o que ele tinha. De não ter mais o que ele tinha. Ele julga que, de repente, seria mais... Acabou o sentido, né? Ele não tem mais sentido. Se ele perdeu tudo que ele tem, a vida aqui não faz mais sentido. Agora, pra um cara que vem da periferia, que ele vem de baixo, constrói, aí sobe no topo, desce de novo lá embaixo, sobe, ele vai indo. Vai chegar uma época que eu não vou fazer mais isso, porque daí eu vou falar, não, agora eu não quero subir mais, eu quero ficar... Começa a tomar mais cuidado pra não cair. Não, né, eu não tomo esse cuidado não, porque a partir do momento que você começar a tomar esse cuidado, sabe o que vai acontecer? A partir do momento que você não se arriscar mais, é a hora que começa, Bel. O risco tem que ser constante. A pessoa tem que viver em risco constante. Sabe por quê? Porque ela aprende com o erro. Como é que a pessoa vai descobrir algo se ela não se aprofundar, não passar noites em claro para criar, para fazer? Você acha que o cara vai lá inventar, tipo, um exemplo, o cara inventou um copo desse aqui, como que ele inventou esse vidro? Você fica olhando assim e fala, meu, é um vidro, você olha, ele é transparente. Isso aí, qualquer um faz hoje em dia. Alguém pensou nisso. Alguém pensou em fazer isso. E alguém se fudeu pra fazer isso. Pra hoje a gente tá tomando água nesse copo bonito, transparente aqui, alguém teve que criar, porque o vidro, ele nem sempre foi transparente, ele foi um vidro fundido. Sim. De qualquer cor. Você tá entendendo? Pra ele chegar nesse cristal que a gente tá vendo aqui, ele passou por alguns processos. Quem que foi que fez? Quem que perdeu as noites de sono? Foi um que arriscou tudo, né? Arriscou tudo. Hoje em dia tem aqueles copos Stanley, né? Não conheço, cara. Você não conhece Stanley? Só ouvi falar. Eu também, só ouvi falar. Tem o copo Stanley, e aí você vê, o cara hoje em dia inventou um copo que ele... Você viu que eles fizeram aquela brincadeira que colocaram o carro pegando fogo lá e o copo do Stanley não pegou fogo? Você já viu? Cara, e continuou gelado ainda a bebida? Você não sabe disso? Não vi isso. Cara. Tem essa... Então, tudo é uma criação. A partir do momento que você para de criar, seja lá o que for, o cara fala assim, qual que é o problema do cara ficar se drogando direto? Eu falo assim, eu não tenho.
Eu não tenho preconceito quando o cara se drogar direto. Eu tenho preconceito do cara se drogar e não criar. Porque a droga, em todo momento a gente vê droga. A droga é um café, a droga é um cigarro, a droga deles é maconha, cocaína. Tem caras que usam LSD pra criar. E se dá muito bem. Porque, Thiago, a gente tem que entender que a gente faz parte do mecanismo. Certo. Se você não tá encaixado nesse mecanismo, seja de qualquer forma, fazendo qualquer coisa, você não tá ajudando em nada, nem você e nem ninguém. Se você vira um parasita. Entendi. Você tá entendendo? O cara que ele fica ali o dia inteiro. Hoje em dia, antigamente, na minha época, era o cara ficar sentado na calçada ou em frente na televisão. Hoje em dia, o cara senta e fica ali, passando, rolando tela de celular. Sem criar nada, sem fazer nada, sem... Você vê... A gente tem uma juventude agora adoecida por o celular, porque ele olha aquilo ali, ele acha que é real, e não é real. Ele acha que aquelas pessoas estão vivendo a realidade, não estão. Às vezes a pessoa posta lá num carro, o carro é alugado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a pessoa tá com aquele pensamento. E isso adoece muitas pessoas. Então ele acaba ficando... Ele tem medo de arriscar. Hoje em dia você não vê. Sim, é verdade. Você não vê as pessoas arriscando. Que nem esse estúdio aqui. Quem criou isso aqui? Laís. A Laís. Tá. É a moça que tá ali atrás, é isso? Ela mesmo. Tá. A Laís, para ela criar esse estúdio aqui, onde tá acontecendo o papo musical, ela arriscou. Ela fez um investimento. Exatamente. Correndo o risco de o quê? De não dar certo. Exato. Você tá entendendo? De não dar certo. Sim. Mas deu bom. Top. Daqui ela vai, se ela continuar aqui, ela vai ter que ampliar. Se ela ficar na mesma aqui, que daqui a um tempo ela vai se sentir frustrada ou não vai conseguir alcançar talvez que ela tenha um outro objetivo. Se o objetivo dela foi chegar até aqui, ela chegou. Ela tem que ser feliz agora. Exato. Então, mas são poucos que estão fazendo isso. São poucos que estão arriscando. E quando arrisca, é só por um determinado tempo. Não entrou dinheiro no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, já tá desistindo. Tiago, a nossa cidade é tão cabulosa, a nossa cidade, que é assim. Eu acho que eu até cheguei a falar pra você. Se você sobreviver 5 anos em Londrina com um comércio, seja lá qual for, você vira patrimônio histórico. Sabia? As pessoas passam a prestigiar mais, né? Se você tiver já um tempo, é isso que você quer dizer? É isso que eu quero dizer, você vira patrimônio histórico. Entendi. Você vê que todo mundo vai em determinado lugar. Mas por que vai lá? Mas se a comida do outro ali acabou de sair bem melhor do que lá. E você acha que é só aqui em Londrina que isso acontece? Cara, eu tenho poucas vivências em outras cidades. Essa é a minha cidade, então eu acompanho muito mais. Mas aqui em Londrina eu vejo dessa forma. Pode ser sim, que em outros lugares sim. Porque a gente pega um McDonald's que tá aí há muitos anos, uma Coca-Cola, um exemplo. Coca-Cola, ela vende felicidade. Entendeu? Sim. Você nunca vê um comercial da Coca-Cola com alguém triste. Nossa, alegria, é aquelas campanhas que atingem o subconsciente. Entendeu? Ô, Cardão, pra gente partir pro próximo bloco aqui, dessa experiência que você passou, a gente fala que o Papo Musical tem oferecimento da escola, método musical, então a gente comunica com muitas pessoas que estão começando, né? De repente, aquela pessoa do projeto que você começou, enfim. Vamos fechar isso com a mensagem que você possa falar para essas pessoas. Para quem está agora no início, né? O que você daria de conselho para quem está começando, pensando na carreira artística, definindo qual gênero vai cantar, a parte de se arriscar, tudo. Tem uma mensagem para deixar para essas pessoas? Tem, né? Sempre tem, né? Não para. Não para, não fica parado. Não deu nesse esquema, vai para outro. Não deu no outro, vai para outro. Ah, mas você vai ficar pulando de galho em galho? Uma hora você acerta. Você pula, sai daqui, pula aqui não deu. Tá muito ruim, você não vai conseguir segurar a barra. Tenta fazer um meio de você levar esse erro aqui para esse outro aqui, para você ir subir na escada. Não desce para baixo. Não volta para lugares onde você passou e não deu certo. Dá para ter medo de errar?
O medo é constante. O medo é constante, mas a gente não se entrega. Né? Exato. Entendeu? O medo é constante, mas a gente não se entrega. Então você tem que... E outro, o medo faz parte. Vai com medo mesmo. Um exemplo. A moça aqui, como é que é o nome dela? Laís. A Laís, um exemplo. Ela montou isso aqui. Quando ela foi montar isso aqui, ela falou, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? Não, será que as pessoas vão vir? Será que vai ficar legal? Nossa, e a cortina que eu vou usar? Quantas câmeras eu tenho que comprar? E nossa, eu vou ter que editar? Você tá entendendo? Então, ela falou, meu, será que eu vou dar conta? E o medo de não dar conta? E o medo de se eu dou conta, faço um investimento de milhões e não vem 10 centavos? É tudo isso, friozinho Thiago. na barriga é gostoso, né? Então, é o que faz a pessoa ter vida. É isso aí. Cardan, agora nós vamos abrir o tema aqui coloquei o nome aqui de perfil artístico. E, cara, uma coisa genuinamente eu admiro em você. Acho que olhar você, assim, você parece que tem uma marca patente, né? Então, o papo musical tem... Assim, você é um cara que, de longe, se vê, pô, é o Cardan ali. Já vi aquele cara. Então, você tem uma personalidade, né, artística, um perfil artístico, com muita autenticidade. Isso eu admiro, né, bastante em você. E desde os primeiros dias que eu te conheci, nós andou ali pelo centro, passou lá no camelódromo e tal. E aí eu vi que, todo mundo te cumprimenta, todo mundo te conhece. E aí eu queria que você falasse como que você construiu essa imagem artística. Cara, eu sou assim. Se foi pensado? Não foi. Que foi, e cara? assim, as pessoas, elas têm uma visão muito louca, assim, sobre mim. Eu sou 1001 face. A pessoa fala assim, nossa, eu sou autêntico. Sim. Só que eu tô aqui com você, eu vivo esse momento. Se eu tiver na beira do rio, eu tô de bermuda, pescando traíra, e se eu tiver com os ricos pescando no barco, eu sou rico também. Você tá ligado? Eu sou rico também. Então eu consigo me adaptar em qualquer espaço. Eu sou um camaleão. Se eu estiver no meio de um monte de índio, eu arranco a roupa e viro índio. Cara, e eu não perdo a minha essência, entendeu? Então, porque é o que eu ia te falar. Por exemplo, eu nunca fui pescar com você. Porém, eu vi nas redes sociais você pescar e tal. E pra mim não mudou nada, velho. Você tá entendendo? Não muda nada, mas porque você... O mesmo papo que eu tô levando com você aqui, eu vou levar com o parceiro na beira do rio. Eu vou trocar ideia com a mulher. Ela vai me conhecer desse jeito. Ela vai saber que eu tive um estilo de vida totalmente diferente de um homem comum. Ela vai saber que eu fui um artista. Ela vai saber que as pessoas sabem o jeito que eu vivo. A pessoa pode falar assim, ele é um pouco arrogante, não sei o quê e tal. Mas não pode falar que eu devo e que eu talariquei a mulher dele. Então eles podem ter vários tipos de assunto pra jogar contra mim, mas tipo, a gente não agrada todo mundo. Exato. A grande verdade, a gente não agrada todo mundo. Mas eu gosto de ser autêntico do meu jeito. Eu sou autêntico e eu não criei isso. Isso já veio desde moleque. Minha mãe sempre falava, minha mãe, ela é muito, assim, ela era uma mulher muito inteligente. Então ela deixava muito claro na seguinte questão, ela falava assim, olha, faz o que você quiser, só não perca a sua essência. Na verdade, assim, na verdade, quem sou eu pra falar na verdade, mas como eu penso, né? Você falou, eu não criei. Eu acho que, de repente, involuntariamente, ou sem, né, não de forma proposital, mas acho que você acabou criando, né? A sua trajetória criou. As pessoas, algumas pessoas sempre falam, você impacta quando chega. As pessoas não conseguem não parar de olhar. E não é porque é físico. Não, é energia, Thiago. Lembra que eu falei de energia? Eu sempre mantenho uma frequência onde eu chego, eu pareço o dono do lugar. E eu não sou o dono da porra do bagulho. Não é, porque... E eu trato todo mundo. Eu converso desde uma pessoa que tá limpando ali, do cara que tá pedindo comida ali na hora, eu paro, sento, converso. Eu posso estar me alimentando aqui agora com um cara com muita grana, depois eu sento no meio-fio, o nego já viu eu sentado no meio-fio, comendo com um morador de rua. Pra mim não faz diferença, desde a comida for boa. Entendeu? Aí, e as pessoas já veem que nem... eu tava eu tenho o costume de varrer a frente dos meus comércios.
Certo. Que é uma coisa que a minha mãe falava, ó, limpa a frente do comércio pra trazer dinheiro e não joga pra rua. Limpa, junta, coloca no lixo pra trazer dinheiro. Sim. É ritual. E aí eu passando, limpando e lá de 4 arrancando os lixos lá e arrancando umas graminhas que tava na frente, né? O cara passou, quer ver a gente, caminhonetona, montão, bebê. Passou e falei, o que você tá fazendo aí, Cardão? Falei, tô limpando. Ele falou, mas não tem alguém pra limpar isso aí, não? Aí eu falei assim, não, eu gosto de limpar aqui, eu adoro limpar isso aqui. Aí cara... ele saiu sem entender, mas Sim. tipo, a visão que ele quis passar. É um cara tão pá, não sei o quê, tá lá limpando. Eu, se tiver que limpar a privada, eu vou limpar. Eu lavo. Certeza. Minha mãe criou um filho que lava, cozinha, passa, não depende de nada nem de ninguém. Por isso que as mulheres surtam, porque eu não dependo. Eu dependo de um carinho, eu quero amor. Amor. Agora eu depender que eu vou chegar em casa, eu vou chegar em casa, eu vou passar fome porque não tem ninguém pra cozinhar pra mim, minha roupa vai ser suja. Não. Minha mãe me ensinou, ó, a lavar, a cozinhar. Chegou em casa, não tem comida? Faz comida, porque você aprendeu a fazer comida. Você tá entendendo? Então não depende. Aí às vezes a mulher fica meio se sentindo meio que inútil, mas eu dou espaço para ela fazer. Só que você é uma pessoa que trabalha, tá na correria, e eu faço o meu tempo, Thiago. Graças a Deus, assim, hoje em dia eu faço o meu tempo. Eu sou dono do meu tempo. A hora que eu quiser parar, eu paro. Legal. Só que eu prefiro não parar, tá? Porque eu tenho uma responsabilidade. Sim. Eu gosto de ter essa responsabilidade, gosto de cumprir com minhas coisas. Mas o dia que eu não tô bem, que nem... Pessoal, eu vou chegar ao final de semana pra pescar. Não, eu vou pescar na segunda. Mas como assim? Não, eu vou pescar na segunda, eu vou pescar na quarta, eu vou pescar, eu quero parar pra me correr, eu quero parar pra me treinar, eu quero parar pra ir lá conversar com o Thiago tal hora e ficar batendo papo, jogando conversa fora, entendeu? Porque esse momento eu tô criando. Liberdade, né? Que você conseguiu conquistar. O cérebro da gente é que nem um computador, Thiago. Se a gente não limpar ele, você passa a viver no automático. E uma coisa que eu não gosto de viver no automático, eu sempre limpo meu cérebro. E como que eu faço isso? Aqui agora. Pescando, não trabalhando. É necessário, né, cara? Você tá entendendo? Não trabalhando. Sim. Então eu faço isso agora. Porque se eu deixar, daqui a pouco eu tô vivendo no automático. E aí, a partir do momento que você começa a viver no automático, Thiago, aí é foda. Aí é ruim, né, cara? Aí você começa a se frustrar, você não tá feliz, nada te agrada, mesmo tá entrando um monte de grana, mas nada tá te agradando. Entendeu? Então, não viva no automático, cara. Sempre que nem você tá lá no método musical, você é o proprietário, o dono, é um cara pra frente, é um cara inteligente. Vou ficar só aqui? Não, vamos fazer um podcast. Sim. É sempre movimento, né, cara? Entendeu? Tem que Isso ter aqui movimento, tem que ter movimento. Vai ser bom pra você. Agrega, já é a outra questão que eu falei pra você. A pessoa, quando ela tá criando, ela não tá criando um individual. Você já viu alguém criar algo individual? Ela cria o coletivo. Coletivo. Nunca se cria o individual, se cria o coletivo. E como criar? Quando você cria algo, você não vai criar que nem o cara que... Vamos voltar no copo. O cara não vai criar um copo pensando só nele, porque não é só ele que vai tomar. Ele vai resolver a vida de muita gente. Exatamente. Tá entendendo? É Sim. o que você fez agora. Você está trazendo vários músicos aqui. Várias pessoas estão vindo aqui. Desde o cara que é famoso e o cara que tá no anonimato. Que daqui a pouco é famoso e o outro vai estar no anonimato. Vai saber, né? É porque é o tal do sobe e desce. É. E as pessoas têm que entender essa lógica. A hora que ela entender essa lógica que ao mesmo tempo que ela pode estar lá em cima, ela pode estar aqui embaixo. Fechou. Ela entendeu o que é viver. Sim. E aí daqui a pouco eu vou estar lá em cima de novo. E daqui a pouco eu vou estar lá embaixo. E é assim. Ô, Cardan, e o nome Cardan? De onde veio, cara? Eu sabia, eu só ia falar pra você, todo podcast eles têm que perguntar. Não, assim, sabe qual é que é? É que assim, nós tá falando do perfil. Às vezes, eu gosto de falar, eu não vou poder mentir, então eu tenho que falar a real. Certo. É assim, eu fui fazer um show. Te incomoda com essa... Não me incomoda, porque numerologicamente falando, depois que eu ganhei esse nome, eu comecei a ganhar muita grana.
Maravilha. A gente... Cara, ficou um nome legal, cara. É. E tinha Mister, agora você tirou, ainda tem o Não, Mister? ele tem. Algumas pessoas falam, e aí, Mister? E aí, senhor Cardan? E alguns falam senhor Cardan, né? Outros falam Cardan. Alguns tem aquela coisa ainda do meu nome anterior, só que eu procuro que eu não gosto muito. Não que eu não goste do meu nome, é que esse outro nome não me traz, numerologicamente falando, ele não me traz dinheiro. Então, quando eu mudei, que eu fui fazer, fui conversar com um cara que mexe com números, ele falou, ó, é tal coisa, essa é boa. Mas eu vou voltar de novo, porque é do nome. Eu fui fazer um show, tava chegando pra fazer um show num lugar, e tinha uma determinada moça lá e tal, que era a sobrinha do cara, era uma festa pra um caminhoneiro, ia fazer um show de funk e tal, e tava essa moça, e eu acabei dando um rolê com ela, que ela também dirigia caminhão. E aí, quando eu fui no outro dia, tava no camarim, que ia ser um show pra esse cara, pra festa de aniversário desse cara, e depois a gente ia fazer um show na cidade, lá numa boate. No dia de fazer o show pra esse cara, começou aquela conversa lá Algumas meninas passou, deu risada e falou Cardan, não sei o que, BBB, é que nem um Cardan, não sei o que, BBB. E eu não entendia, porque eu nunca tinha ligado que a maior parte do caminhão, da caminhonete, é o Cardan ali embaixo. Sim, sim. Que é o mecanismo que faz todo rodar ali. E aí a menina foi sair comigo. E aí comentou. As meninas falaram, nossa, ele quase me acabou aí, porque o negócio era avantajado. O negócio aqui embaixo é avantajado. E aí ganhei o apelido de Cardan. Foi por aí Foi ficou. por causa disso. Por causa do... Entendi. E aí a menina falou, e aí quando chegou, eu falei, meu, que negócio? Aí os dançarinos começaram a dar risada. A menina falou que é que nem um Cardan e pá, não sei o quê. Aí começou. Aí os caras vieram dentro do antes, da hora dava uma brincadeirinha. Ô, Cardan. Ô, Cardan. Aí começou. Até que o cara falou, mas que todas as pessoas falam, é Cardan com K ou com C? Falou, é com C, porque é um Cardan de Cardan mesmo. Entendeu? Entendi. E aí não parou mais, mano. Todo mundo me chama. Deu certo, ganhou dinheiro. E aí eu fui pra Santa Catarina. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu fui trocar ideia com um cara que mexe com números. E ele falou assim, seu nome é assim, você vai dar bom, mas você vai ficar sempre patinando. Você vai ganhar e vai perder, ganhar e perder, ganhar e perder. Você nunca vai ter uma mente, algo pra segurar. Eu falei, com o nome, não com o nome. Com o nome. Cardan. Aí ele falou assim, aí eu peguei e falei, tem um apelido aí. Ele falou, você não tem um apelido? Eu falei, Cardan. Ele falou, bom, mas eu preciso de mais 2 letras. Aí eu falei, MR Cardan. MR. Aí ele falou assim, esse é bom. Isso aqui, se você colocar na rede, colocar pras pessoas, que as pessoas têm que chamar você assim, isso é história. Isso vai te trazer muita grana. E deu certo, né, cara? Porque quando se fala, não se fala só no nome, se faz todo o mapa de data de nascimento, hora que nasceu, dia, mês. Então se faz uma soma e você tem um número X para ganhar dinheiro. Tem a quantidade de palavras. Sim, você vê que tem pessoas que colocam lá, o nome, Anitta. O nome dela não é Anitta, né? É outro nome. É outro nome. Algumas pessoas tá lá e colocam assim, fulano, papá, e tem um número. Um exemplo. Aqui mesmo, Londrina, R2. R2, eu não tenho certeza, né? Mas eu ouvi dizer que é porque é Rodrigo e Rogério. Mas deu bom. R2. Se você fazer a numerologia dele, é bom. Sem eles saberem... Acerta. Não faço ideia o que seja. Então, eu tô falando de algo assim, foi o que aconteceu comigo. E eu acredito muito que, assim, eu lembro que depois que eu adotei esse nome, não sei se foi coincidência ou é real mesmo. Com certeza eu acho que é real, porque eu acredito nisso. Mudou muito minha vida. Mudou muito, cara. Assim. Que eu sou um cara que tem muita fé, assim, em tudo. Eu acredito no ser humano, acredito na força da palavra, em tudo que a gente produz. Então, quando eu adotei esse nome, deu muito bom. Que legal, cara. E eu não me vejo mais, assim, as pessoas... Às vezes, pra você ter ideia, quando a pessoa chama eu pelo meu nome, eu demoro pra cair a ficha, você acredita? Eu acredito. Demora pra cair a ficha. Eu acredito. É costume, né, cara? E aí eu falo assim, eu olho pros lados pra ver se não é nenhum outro com o mesmo nome. Porque quando se fala Cardan, ele é único. Você não tem. Não tem outro. Não tem.
Maravilha, cara, que legal. E, Cardan, você, como que você considera, qual a importância, a relevância que você dá para um artista nessa parte de desenvolver o seu nome, a sua imagem pessoal? Cara, hoje em dia é uma parada muito louca. As pessoas, acho que até hoje eles acabam fazendo, não, vamos criar um nome, vamos criar isso tudo. E às vezes, cara, não é assim. Às vezes você gasta milhões na criação de um nome, de uma imagem, e não dá bom. Aí você vê o Zé Caneta Azul, que faz uma história. Você consegue entender essa parte? Sim. Então é muito relativo. Não se tem uma receita certa para isso. Mas é importante. Sim, é importante, mas não se tem uma receita. Não é o seu nome, não é o que vai estar ali por trás. Muitas empresas implantam para algumas pessoas a questão do nome bebê e criar toda aquela arte visual que às vezes não é autêntico, não se bate com o artista. Entendeu? Não bate com o artista. Às vezes é um artista simples, que ele gosta de viver na simplicidade. Um exemplo. Para que mais? Vamos pensar Almir Sater. Por que aquele cara faz tanto sucesso? Ele vive na beira do rio pescando. Então, e sempre viveu. Estaria eu errado se eu interpretasse da seguinte maneira: que a marca pessoal da pessoa, ela tem que transmitir, pelo que você está me dizendo, a história dele. A história e a essência mais dele. Transmitir a história e a Porque essência. não adianta você criar algo, um nome, e depois lá na frente você começar a patinar com a sua essência. É um bate-cabeça. É um bate-cabeça. Entendi. Entendeu? É um bate-cabeça. E a coisa... E assim, no decorrer do que você está fazendo, isso vai surgir naturalmente. É impressionante. Que não é que nem o nome Cardan, surge naturalmente. Naturalmente. Legal. Você tá entendendo? Acaba surgindo naturalmente. Eu acredito que não tem uma receita, mas eu tento pensar que tem que ter uma ideia que seja assim. Você tem que fazer algo meio buscando o estilo de vida da pessoa, a história, assim, a essência dela, o que ela gosta de fazer, e colocar aquilo ali. Isso é intencional também, né? Porque você pode estar mostrando a filosofia de vida da pessoa e fazendo essas outras pessoas acreditarem naquele estilo de filosofia. Uhum. Porque hoje se usa muito certo ou errado aquela coisa, isso aqui é bom, aquilo ali não é. Isso aqui não é bom, descarta. Isso aqui é bom, vem. Sim. Só que, às vezes, descarta uma coisa que é muito boa. Não é pra você, mas pra outro. Por isso que tem que ter uma... O cara falar, descartou, mas vamos reciclar pra ver como é que dá. O que dá pra fazer? O que você gosta? Eu gosto de estar na rua. Eu gosto de carro. Então você vai ser um funkeiro que anda nos carros e fala de carro e vive o momento. Só transa dentro do carro. Você come dentro do carro. Você vai para lugares que tem campeonato de racha de carro. Você vai falar disso, você vai viver isso, você vai fumar um baseado dentro do carro e vai cantar que aquele baseado te deu uma viagem, a hora que você estava descendo, sentido aí Ibiporã, pegando pro lado de Jataizinho, passou em cima daquela ponte, e a hora que você parou, você falou, é o tamanho desse rio, o majestoso rio Tibagi está aqui. Você tá entendendo? Então, a pessoa tem que saber o que ela tá fazendo. Mas ela tem que contar uma história, né? Com a imagem dela. É como se vende quadro. Você vai lá, tem um determinado quadro lá. Aí o cara foi pintar esse quadro, ele tava lá, não sei o que, tal. O quadro vale milhões por causa da história. Não é o quadro, não é a imagem do quadro. É a história, né? É a história. Ô, Cardan, vamos falar do funk agora. O bonde do Tubarão. É bonde do Tubarão? Bonde do Tubarão. Do Tubarão, né? Era bonde do Tubarão. Do Tubarão. Isso. Você foi o pioneiro, trazendo aqui para Londrina, mexendo no Paraná inteiro. E como que foi esse início, assim? Você já falou, né? Você tinha uma questão com o hip hop, onde você começou, aí você enxergou uma oportunidade. Mas assim, o início, colocando a mão na massa, como que foi? Bem, eu já vinha de uma alta produção, porque o hip hop te dá uma bagagem muito grande, com dança, música,
Cara, a produção dos caras é top, É né, top, cara? não. E os caras vêm com uma produção muito boa. Os caras. Eles E produzem eu tenho a artistas impressão bons. desculpa, eu tenho a impressão que é top e é simples, né? É simples. E é Pra top. gente é fácil fazer. É impressionante. Aí o cara chega, nossa, mas como que faz? Como o cara faz isso? E não, é porque o cara parece que nasceu fazendo aquilo ali. A hora que você olha, parece que o cara nasceu fazendo. Mas e aí a gente já vem com essa bagagem. Certo. Quando eu entrei pro funk, a questão mais foda foi quebrar o preconceito, porque o sul do país ainda era uma questão muito arraizada com o sertanejo, com a música mais... eu não sei nem usar direito a palavra na época, os caras falavam, a música mais caipira, não sei o que e tal. Sim. Mas eu tentava mesclar muito. Hoje é meio sertanejo raiz, seria o que... Sim, aí... mas ao mesmo tempo aí eu tive a brilhante ideia junto com o meu parceiro, com o Pierre, que era o meu... E aí, por isso que ficou Pierre Cardan. Entendeu? Entendi. Bonde do Tubarão, Pierre Cardan. Tivemos a ideia de fazer um funknejo. A gente jogava o funk ou jogava o sertanejo, depois entrava com o funk arrebentando pro final da festa, só que todo mundo tava louco. Entendi. E assim, foi indo. Começamos em festa, em chácara. Só que a gente teve o preconceito foi muito forte quando a gente começou a entrar nas boates. Algumas boates aqui no Londrina a gente não conseguiu entrar na nossa época. Sério? E a gente entramos em boates muito mais chique. Só que fora. Fora. Mas dentro da nossa cidade a gente não foi aceito em várias boates. E eu, assim, tem um cara que é o... Foi isso aí? foi assim, foram várias boates, né? Mas teve um cara que foi uma peça fundamental, que é o Saulinho, que ele tem aqui o Delega, sabe o Delega ali na rotatória da Madre Leone, o lado esquerdo. O Saulinho, ele estava numa sociedade com o Estação Lounge, na época. Foi a primeira boate mais chique que o Bonde do Barão que conseguiu entrar. Graças a esse cara, o Saulinho, que conseguiu colocar, assim, colocou a gente lá, abriu essa porta pra gente. Cara, nessa época aí, tipo... que ano que você tá falando, mais ou menos? Uns 15 anos atrás. 15 anos. 15, 16 ainda anos atrás. Já tinha muita sugestão, assim, no funk? Muita letra pesada, considerada pesada. Já tinha? O funk eu sempre lembro, foi assim. Parece que daquela do bonde do Tigrão e tal, era mais leve e tal. Mas já tinha preconceito, né? Será mesmo? Porque a gente colocava um bonde do Tigrão num domingo legal, que tinha uma moça dançando em cima do bonde do Tigrão, dentro da banheira seminua. Não, mas a letra. A letra em si era sempre, ela tinha uma tonalidade... Tinha. Mas, hoje... E já tinha esse preconceito mesmo que... hoje ficou mais aberto, porque as pessoas estão com a mente mais aberta e quem quiser escutar, que escute. Quem não quiser, coloca outra música. Ritmos musicais tem de tudo que é tipo de jeito aí. Então a pessoa... E aí, assim, festa de funk. A pessoa vai lá para escutar um funk que fala de Deus? Não tem como. Ela quer ir pra beber, pra curtir, pra dançar, rebolar. O cara tem que cantar aquilo que tá vivendo. É que nem eu voltei. Aí volta de novo na essência. O cara tá vivendo aquilo ali. Então ele tem que cantar aquilo ali. E dali? Eu vou continuar cantando, eu vou continuar vivendo após aquilo ali. O que é viver após aquilo ali? Muitas meninas que estão ali vão pro motel, vão pra casa de uns caras. Por quê? A azaração continua do mesmo jeito. Sendo na boate do Rico, no baile funk da Quebrada, no baile funk dentro de uma boate mais empoderada, vai continuar do mesmo jeito. E o cara que tá nesse tipo de movimento no funk, ele canta o que ele vive. Não tem como. Ele canta a periferia, ele canta a vida que ele tá levando, ele tá vivendo uma vida melhor, ele tá cantando aquilo ali. E algumas pessoas se colocam, quando começou era funk ostentação, assim, quando começou a bater nessa tecla. Vida com, né, com o que tá vivendo ali, a vida que ele viveu, que ele tá vivendo, que ele quer viver. Entendeu? Entendi. É pau naquilo, é dentro do carro, você tá entendendo? Entendi. Tem uma nova agora, nossa, essa... Meu carro não tem porta-luva, tem porta-calcinha, xereca coroa, xereca nova. Agora você imagina, o cara para ele escreveu aquilo ali, com certeza ele deve ter vivido. O porta-luva dele tá cheio de calcinha,
de novinha, de mulher mais velha. Você tá entendendo? Então ele pegou aquilo ali e fez música. Deu bom, estourou. Entendi. Você tá entendendo? Estourou. Sim. Não tem é que nem a música em si, Thiago. Todo o ritmo, quando ele começa, que é ritmo novo, começa a chegar, vai ter portas que vão se fechar. Isso é normal. Mas quando a gente começou assim, com esse esquema aqui, o preconceito maior é que a gente queria tocar nas boates top aqui dentro de Londrina. E a gente conseguiu, depois que o Saulo deu essa abertura pra gente de Estação Lau, a gente entrou em vários outros. Mas teve uma aqui que quando a gente mandou o cara pra fechar, o cara falou, não quero esse bando de favelado aqui dentro, não. E nós na porta escutando. Eu não quero esse bando de favelado aqui dentro, não. E depois encontrou a gente no melhor camarote dentro da Green Valley. A gente tava no melhor camarote, onde tava só os caras mais foda, e ele tava lá no camarote de pista, lá embaixo, lá. Eu falei, aquele cara lá foi o cara que não deixou não entrar na boate dele, hoje não vai tocar aqui, tá. Caramba, cara. Tá, e como foi o pico do sucesso do bonde do Tubarão? Foi depois de... no segundo ano, a gente via capengando. Quando entrou o terceiro, deu um estouro, cara. Aí todo mundo já conhecia, onde a gente chegava tava foto, aquela coisa, o cachê era bom pra caramba, enquanto o sertanejo tava trocando por 500 em barzinho. Qualquer boatinha que a gente fechava era de 5 a 10, 15 mil. Entendi. E eu tô falando de show de quarta a domingo. E você cantava, mas tinha equipe de dança no palco. Sim, também agitando o pessoal. Porque eu não só canto, eu canto, danço e eu monto um palco, uma coreografia do chão até o teto. Eu monto um palco onde tem que ir a luz, como que tem que estar o retorno. Se vai dar eu vou sentir que vai dar microfone só de eu olhar. A hora que o cara liga o som lá, eu já falei, isso aí vai dar B.O. Ó, vai lá, tira aquilo lá de lá, passa pra cá, muda essa luz aqui, porque essa luz aqui vai atrapalhar o artista a hora que o dançarino tiver. Não deixa a água ali, porque a água, se cair, o cara vai escorregar a hora que tiver entrando pra beira do palco e vai dar um vexame. Vai cair. Muda o estilo dessa escada aí, coloca pelo menos a iluminação no pé da escada pra gente saber a hora que ela tá subindo, porque a hora que a gente subir vai estar tudo escuro, porque vai soltar os Sputnik e vai ter um jogo de luz assim assado, vai cegar o cara não vai ver, o cara vai sair entrando no palco capotando. Então eu monto um palco desde a hora que tá entrando do camarim pra subir pro palco. Já vou imaginando e vendo os detalhes onde que vai dar o erro. Legal, cara. E você ganhou bastante dinheiro com funk nessa época aí, Cardão? Cara, eu não posso falar que foi ruim não, mas foi assim, não tem como eu falar que foi muito bom. Muito bom, eu consegui pagar contas e mais contas que pegou do meu segundo casamento, assim. Conseguiu se divorciar, né? Então eu consegui pagar muita conta, sim. Muita conta e investir também. E mudar, assim, para um patamar que eu queria naquela época, entendeu? Quantas pessoas tinha na equipe do grupo? O bonde de Tubarão era eu e o Pierre. E aí, os cabeças, os cabeça. E aí vinham os agregados, que eram dançarinos, road, pessoas que vendiam show, pessoas que dirigiam van, em alguns momentos alguns segurança, alguns amigos que virou segurança para estar junto ali, porque em determinados lugares tinha aquela coisa, né, meu? Sempre tem aquele cara que quer entrar numa, porque a gente tava em cima de um palco, dançando e cantando com rapaziada seminua, menina seminua em cima do palco. Então sempre gera um atrito, né? Às vezes tem um casal ali, acaba brigando, o cara tá com uma pedra de gelo, ou o cara tá com uma garrafa. Então sempre tem que ter uma pessoa, enquanto você tá fazendo show, tá mais atenta para ver a movimentação que tá rolando e já chegar, chamar eu na beira de um palco, dar uma toque. A gente tinha todos os esquemas de toque, de comunicação. Chegar na beira e o cara pegar e falar, ó, meu, tá acontecendo assim, dá uma pausa e fala sobre isso. Barão falou, ó, ou interage com essa pessoa para entender que é tudo uma brincadeira aqui em cima do palco. Legal, cara. Bom essa sacada, né? Não, tem que ter. O artista ele tem que ter essa sacada. Eu vejo muitos hoje em dia aquele empoderamento, aquela coisa de nem olhar e subir. Não, cara. Troca ideia, vai pra ideia, porque vai dar bom se outras pessoas vão gostar 10 vezes mais de você, a hora que você para e fica que nem você faz um show, fica 1 hora, 2 horas. Aí você fica 3 para atender o público depois lá embaixo. Entendi. Que quer tirar uma foto, trocar uma ideia, beber uma dose de uísque com você. Legal, né, cara? Tem que dar esse
Esse carinho pro pessoal que Lógico, contribui tanto, né? É o povo que paga. Com certeza. Algum desses shows, Cardan, que você fez com o Bonde do Tubarão ficou marcado pra você? Ai, cara. Tenho certeza que né? Teve vários. Teve algum episódio assim que... Eu teve uma assim que eu tava numa... Eu lembro assim que eu precisava muito da grana. A gente chegou numa cidade chamado Bom Sucesso. Essa cidade. É próxima aí. Sim. E é uma cidade pequena. E o cara, não, vem pra cá que o bagulho vai bombar e não sei o que. Eu não tava acreditando. Eu falei, mas isso aí vai ser um regaço. Era numa sexta-feira. Nós trocamos uma sexta com uma pessoa, com outro lugar pra estar nesse lugar. O cara falou, não, tem que ser na sexta, que na sexta vai estourar, vai ser estouro aqui. Foi dando assim, aí eu precisava muito da grana. E eu assim, eu tava muito assim, abafado dentro do camarim. Eu falei, meu, não vai. Eu olhava o salão vazio. Aqui da gente me bateu uma de cima, eu falei, não, meu, o cara falou. Aí ligaram o som, começou a ligar o som mais forte. Falei, você dentro do camarim, você escuta só o grave, né? Você não escuta muito o que tá dizendo ali, escuta só o grave. Aí o Bruno, os dois tinham saído pra comer, isso era 11h30. Eles voltaram 2 minutos pra meia-noite. Eles entraram, olha que eles entraram por trás do ginásio e entraram, falei, não tem ninguém, não sei o que, não tô vendo ninguém, nem carro tem aí. Deu meia-noite em ponto. O cara falou assim, ó, daqui 15 minutos vocês vão se preparando que até 1h vocês sobem, tá? Porque o povo aqui, eles já chegam tudo louco. É porque a cidade é pequenininha, né, cara? Não tem essa questão não tem essa questão de aquecimento aqui. O povo começa a beber e esperando o artista e depois estoura o pau com o artista. Aqui o povo já chega muito louco. Eu falei, mas não tem ninguém. Aí o Bruno colocou a cabeça e falou, meu, o bagulho tá lotado. Aí eu achei que ele tava zoando, tá ligado? Eu falei, porque era portaria. Ele falou, meu, o bagulho deve ter umas 3, 4 mil pessoas. Eu falei, mentira. Tinha meia dúzia de pessoas que eu olhei agora, não tem 15 minutos. Ele falou, você tá zoando? Ele falou, mano, coloca a cabeça aqui pra você ver, o bagulho tá lotado. Caramba, cara. Aí o Pierre falou assim, aí eu falei, vai lá ver, mano, ele tá tirando onda. Aí ele falou, tô falando sério, meu. E ninguém tava acreditando. Aí o Pierre subiu e falou, meu, o bagulho tá bombando. Olha só, cara. Eu falei, como assim bombando, mano? Eu acabei de olhar, o bagulho tava vazio. Ele falou, não, Cardan. O cara falou mesmo. Que dava meia-noite em ponto. O pessoal vem. O pessoal ia entrar. Meia-noite em ponto. E deu certo. Olha estourado. Que legal, cara. Aí quando eu subi assim, eu falei, puta, mano, vai dar um dinheiro bom, vou pagando. Não vou perder minha moto, não vou ser mandado, não vou morar na rua. Não vou morar na rua, tá ligado? Não vou morar na rua. Ô, Cardan, e como que foi, cara, que acabou o bonde do Tubarão? Cara, quando começou a vir essa questão dos MC mais individual. A questão do... o MC que canta sozinho e tal. Aí os caras começaram a tocar por 200, 500. Aí você que tinha um grupo já inteiro, começa a ficar difícil. A gente não conseguia manter o mesmo padrão de show. Entendi. E assim, eu sempre fui meio sistemático. Eu falava, meu, se a gente não subir com o mesmo padrão de show, não vai dar bom. Se subir só eu lá e ficar cantando lá, não é... O massa é o show do bonde inteiro. Entendi. E as pessoas não queriam pagar mais. Coloca o MC fulano de tal lá. Baratinho. Né? Baratinho. Ou às vezes os MC que estavam começando também a troca de garrafa de bebida, só pela curtição e pela mulherada. E aí foi quebrando. Eu falei, mano, não dá pra aguentar mais. E aí cada um foi pra um lado. Entendi. Mas já tinha ganhado todo mundo ganhou uma puta de uma experiência, porque ele ficou durante 7 anos rodando, entendeu? Quase 7 anos rodando. Então, os primeiros 2 anos foi mais campegando, depois o bagulho pegou preço e não parou mais. Que bacana, cara. Foi uma trajetória de 7 anos. Quase 7 anos. Quase 7 anos. Foi longa, cara. Foi bacana. Bacana. E a gente conseguiu investir bastante também. E depois do bonde, qual que foi o próximo empreitada? Cara, eu comecei a ajudar alguns outros MC... Comecei a fazer algumas outras coisas, aí
Eu tinha investido já um dinheirinho e eu trabalhava pela prefeitura. Comecei já a encerrar também meus trabalhos com a prefeitura com aula de dança. Aí eu me coloquei pro lado empresarial e não parei mais. Continuo dançando às vezes. Tem até o meu TikTok tá bombando, tá? Tô chegando em quase 90 mil já. É, cara? Tô chegando em quase 90 mil. Qual que é? Comecei o ano passado. MR Cardan. MR Cardan. É só passinhos flashback, anos 80, 90. Caramba, cara. Só passinhos flashback. Eu só coloco nesse estilo de música e estilo de dança. E bomba, cara. Que legal, cara. E aí... Parti para esse outro lado, parti pro lado também da dança 2, da dança de salão, deu muito bom também. Aprendi bem a dança salão junto na escola Espaço Latino. Sim. E é uma escola que abriu as portas para mim também com esse outro estilo que é o assim, flashback. Mas já tem uma história comigo também, que quando eu era dançarino eu treinava dentro dessa escola também. Eles abriam o espaço para mim desenvolver, para mim treinar. Cara. O Espaço Latino ele já vai para quase 37 anos. Que entendeu? legal, Comprei 37 anos esse ano, é uma puta, a escola de dança, ela é tem gerações ali que já que é passou. o fundador da escola, é o fundador não só da escola, com a difusão da dança de salão na cidade. Ele foi o cara que trouxe a dança de salão para a cidade. E aí depois vem com a Daiane Gonzalez, que é a proprietária, né? Foi uma escola que abriu muito campo para mim também, a Espaço Latino. E só que eu não parei com o meu lado empresarial e eu falei, agora é isso. Eu gosto da arte, eu vou viver a arte, mas uma arte para mim e para me divertir, não para ganhar dinheiro. Eu já não penso mais na arte como para ganhar dinheiro. Eu tenho meus ganhos e às vezes eu danço no salão, eu danço os passinhos, eu gravo uma música. Gravo uma música, um videoclipe ali, quando tem alguma parceria, que eu gosto de fazer essas coisas. Sim. Em alguns momentos, eu tô mais tranquilo. Cara, eu presenciei você escrever uma música, velho. Cara, foi um bagulho... Foi a toque de caixa ali, né? Aquela música que você escreveu, que você cantou com a Gina Navarro. Assim, se você lembrar um pedaço, se você lembrar um pedaço, eu consegui. Eu tenho muito essa coisa. Tem a ver com Revoada e tal. Eu não vou lembrar, cara. Mas, enfim, você cantou... Eu não vou lembrar a letra. Mas você cantou com ela lá e eu vi que, eu acho que aquela música você escreveu de um dia pro outro, sei lá, cara. Foi tipo em 40 minutos. Eu vi aquilo, fiquei impressionado, porque, assim, existe uma dificuldade, né, das pessoas escrever... compor a sua própria música pra poder depois gravar e tal. E eu vi que você fez com muita facilidade. Já tô imaginando a resposta, mas como tudo você tem demonstrado que vem naturalmente. Naturalmente. Mas tem método, tem inspiração, tem sentimento que você tá aflorado naquele momento? O que conta pra isso? É questão de sentimento mesmo. Às vezes você tá vivendo algo, aí você... Porque... A gente vive algo e muitas pessoas vivem e guardam dentro e adoece. Eu vivo algo que às vezes é bom ou ruim e eu solto pra fora. Entendi. Muitas pessoas estão adoecendo hoje em dia porque elas estão contidas. Elas não colocam pra fora através da dança, da música, de um esporte, de algo. Escrita, no caso. Ou escrever, sim, ou conversar, ou bater papo. Você é um artista batendo papo, porque comigo você tá fazendo arte agora, nesse exato momento, que é um podcast. Você está fazendo arte. Então, ao mesmo tempo que eu tô falando, você está falando, você está perguntando, eu tô respondendo. Então, a gente está criando agora. E a gente está colocando aquilo para fora. No momento que a gente está aqui, a gente não está pensando em mais nada. Não. É só essa frequência aqui e a... Como é que é o nome dela? Às vezes a gente esquece dela, da Até Laís, esquece, né? da moça ali, que aí parece que não tá nem... Parece que ela não tá aqui, só tá eu e você. Parece que tem uma bola aqui, sim. Algo... que tá aqui, só a conversa ficou aqui. Entendi. Entendeu? Então isso é sentimento, é criação. Você acaba... E tem pessoas que são mais contidas. Elas não conseguem expor para fora. Você vê que tem pessoas que, quando ela vai expor alguma coisa para fora, ela já começa a chorar, ela tem uma crise de pânico. Então, assim, você diria que o seu método de compor uma música tá ligado à interpretação do que você tá sentindo naquele momento e que você consegue expressar via a escrita. Nem sempre sai a história do momento, daquele momento que eu tô vivendo, mas ele sai
um ritmo ou um som que é imaginário. Ah, tá. Então você pega primeiro o som e depois você coloca a letra também. Pode acontecer. Também pode acontecer. Isso é um som imaginário. Entendi. A gente tem isso. O subconsciente é um HD de milhões. Então, às vezes, busca algo lá no profundo. Busca a canção de Ninar. Você não vê que o povo pega um monte de coisinha antiga que faz criança ficar fixada e coloca na música um detalhezinho e a pessoa atinge o subconsciente de uma população imensa no país, que é Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell. Entendeu? O cara pega isso aí, transforma em funk. Tum, tchá, tchá, tum, tum, tchá. Todo mundo já sabe o que é Jingle Bell. Sabe de onde veio. Ah, vem do Papai Noel, do Natal. Mas chama atenção, né, cara? O cara não faz. Tem jeito. Você tá entendendo? Escutou, você olha. Já olha. Não tem jeito. Então, é um negócio muito louco. Então, às vezes, pode vir um sentimento, ou você ter terminado um relacionamento, você vai lá e escreve uma letra, ou faz um poema, ou você lembra de um poema, porque a música, ela acaba sendo um poema, um verso, ou que, sei lá, se dá um nome para isso, entendeu? Mas ela é uma escrita que se transforma em notas musicais, que caras que eu conheci pela vida são pessoas muito inteligentes, que entendem que é uma nota musical que vai cair bem naquele determinada palavra daquela letra daquela música. Bacana. Um arranjador. Um arranjador. Aliás, você tem vários caras foda lá. Eu te passou vários caras foda perto de mim que falavam, não, Cardião, ó, solta essa parte num tom assim, ó, que daí eu vou bater aqui e tal, e vai encaixar perfeitamente. Eu nunca fui um cara aprofundado em estudo de música. Eu tenho um ouvido bom para escutar e para entender o que o cara quer ali dentro de um estúdio. Mas também é conforme o tempo. Você vai aprendendo conforme o tempo, conforme a vivência com vários músicos, com vários caras foda. Se o cara chega lá, conhece o cara, você canta a música, o cara no violão ali e já sai. O cara no piano, no teclado, o cara faz a coisa acontecer. Eu não sei fazer isso. Eu sei entender o que ele quer. Entendi. Mas eu não sei fazer o que ele tá fazendo ali. O ouvido dele foi treinado diferente. É a mesma música, é a mesma nota, é o mesmo tom, só que ele tá fazendo de um jeito e eu tô fazendo de outro. E quando se soma, dá certo. Vira música. Legal, cara, legal. Muito, muito bacana essa experiência, né? Essa troca. A troca. E, enfim, agora falando de música, o que significa para você, assim? Você é um cara apaixonado por música. Qual o significado que ela traz para sua vida? Cara, eu não vivo sem música, essa é a grande verdade. Eu levanto de manhã cedo, primeiro eu fico mais em silêncio, evito estar rolando o celular, mas a hora que eu entro dentro do meu carro, da minha caminhonete, eu coloco já um som, seja ele qual for. Quando eu tô fazendo as coisas, eu tô escutando música. Quando eu vou dormir, eu escuto um cara agora que chama Diniz Vieira, é Lei da Atração. E aí ele vai falando, mas tem música por trás. Ele fala, é como se ele estivesse cantando, falando em cima de um instrumental. Entendi. Que faz eu apagar. Entendi. Você tá entendendo? Então, a música, ela faz parte do meu dia a dia. Eu não consigo ficar muito tempo sem escutar. E eu sou bem eclético. Eu vou de um Bezerra da Silva para um Pink Floyd. Eu saio de um Pink Floyd, eu vou lá para um funk que eu escutei no carro passando. Eu saio de um carro do funk, eu vou lá para um trap, e agora eu tô na onda de escutar as músicas porto-riquenhas, né? Que é tipo os reggaeton e os trap, que nem Bad Bunny. E aí eu coloco aquilo lá, eu fico louco dentro do carro. Nossa, eu me sinto já a frequência lá em cima. E aí são as músicas mais gangster. Aí eu falo, nossa, um dia eu vou estar lá, eu vou estar em Mônaco lá, que nem esses caras estão lá cantando em Mônaco. Então eu cato a música, que nem às vezes eu tô escutando o Bezerra da Silva me traz muito dinheiro.
Eu gosto quando eu tô meio... que alguém tá me devendo, que eu sei que tá demorando pra pagar, eu coloco o Bezerra da Silva, começo a escutar. Eu não sei. Eu não sei te dizer, Thiago, mas a música, ela tem o poder de você conseguir entrar numa frequência que outros ambientes não têm. Entendi. Outros métodos não faz você entrar. Não, no meu caso, como artista. Mas tem pessoas que conseguem entrar em outras vibes através de outros mecanismos. Mas a música é um mecanismo, pra mim, muito, muito foda. E você acredita que ela tem o poder de transformar a vida de uma pessoa, de uma sociedade inteira, Lógico do mundo, enfim? Olha o exemplo, tanto funk, sertanejo, pagode, o samba, se transforma a vida, se faz histórias maravilhosas, se elege presidente. Essa é uma que... Fernando Henrique se elegeu na época do axé. Quem que era o povo do axé que apoiou? Lula, junto com o rap, o hip hop, o funk. Quem que é esse povo? É o povo que estava ali na frente, cantando. Que atinge milhões de pessoas. O político, ele entende como fazer isso. Ele sabe como chegar. Ele usa outras pessoas. Faz os ritmos da campanha. Faz os hits da campanha. Legal. Você tá entendendo? Observação legal, cara. Ué. Não tinha pensado. Bolsonaro veio pelo agro. O que é o agro? É o sertanejo. É. A música elege presidente, elege prefeitos, elege governadores. Ela tá ligada em todos os aspectos. Você não vai fazer um ritual lá de umbanda sem música. Você não vai entrar numa igreja evangélica e não ter um hino. Você não vai entrar numa igreja católica e não ter um ótimo coral. Exato. Você tá entendendo? Porque eles entendem que a música, ela atinge o nosso subconsciente e faz você, entendeu? Entendi. Entrar naquele transe, naquela frequência que a determinada religião ou determinado momento tá te proporcionando ali naquele Bacana, cara. Essa observação foi muito louca, cara. Eu não tinha pensado dessa forma aí. Sim, mas vamos mais além. Você vê que hoje em dia a gente não tem mais aquele monte de sino. Para que serve o sino? Somente para despertar que tava trindão, que ia acontecer tal coisa em tal lugar. Não, cara. Era um despertar do consciente e o inconsciente. Porque vibra, o corpo é feito de água. Você coloca um som aqui, esse copo tá aqui, você vê que a água mexe inteirinha. Se a água do copo mexe com a batida do som, se o nosso corpo é feito de água, a música, o sino, ou o que for um som, ele vai mexer com a gente. Exato. Ele vai mexer. Sentido. E ele vai mexer? Mas só vai mexer lá dentro? Não. A partir do momento que mexe com isso aqui também. Mexe com o cérebro. Sim. Se mexendo, entendeu? Sim. Bacana, cara. E o que você diria pra alguém, assim, que de repente gosta ali, se interessa por música, quer aprender, quer se aprofundar, enfim, mas tá cheio de objeções ainda, tá meio em cima do muro. Vale a pena ou não? Se eu falar pra você, o cara quando ele quer, você sabe qual que é o maior... Ele fica pensando o que os outros vão falar, o que vai pensar, o que a família dele vai pensar. Sim, imagino. Porque assim, você sabe, a pessoa fala assim, do que você trabalha? Quando eu trabalhava com dança, eu trabalho com dança. Ele falou assim, o que você faz da vida? Falou assim, eu dou aula de dança. Mas do que você trabalha? Os professores falam isso também. Você tá entendendo? Você consegue entender? As pessoas, ela não vê o cara que é músico como um cara que trabalha. Porque ela acha que simplesmente o cara nasceu cantando e vai lá e chega lá e fala que é hobby, que nem, né? Só alegria. É que nem chegar pra moça que tá aqui e falar assim, do que você trabalha? Falar, eu tenho um podcast. Não, mas do que você trabalha? Mas esse podcast é lá entrevistar as pessoas, né? Não é isso? Isso aí é fácil. Mas ninguém fez. Exatamente. Então, tem esse lance, Thiago. E a questão maior é aqui que a pessoa fica lá, o que ele vai pensar?
Ai, nossa, será que minha família vai gostar? Nossa, vai pensar que eu sou vagabundo. Porque todo o artista é tido como vagabundo. Não, o artista... Aí, vou virar influência. Mas, meu Deus, a pessoa vai... Nossa, mas esses influencers hoje em dia também... Não tem isso. Vai e faz. Vai e faz, vale a pena. Vai e faz, vale a pena. E se não vale a pena é aprendizado, você vai montar um outro negócio que você vai usar o que você aprendeu na sua caminhada, que você utilizou tentando fazer música, ou fez música, ou estourou, ou fez sucesso. Nada é perdido. Só que aprende com a trajetória, não aprende com o objetivo alcançado. Quando você alcança o objetivo, você não sabe o que fazer. A trajetória é o melhor aprendizado. A hora que você chegar aqui, é só mais um objetivo e depois você passar pro próximo. É isso aí, ó. Falamos de música e eu quero lembrar mais uma vez da escola Método Musical. Você que tem vontade de aprender a cantar, tocar um instrumento musical, olha aí. Acabou o Cardan, deu aqui a opinião dele sobre a música, como ela tem o poder de transformar a vida de pessoas, de eleger presidentes e tudo mais. Então, conheça Método Musical, o link tá aqui. E outra, não faça que no Cardan, não vai aprender pela rua jogado, não. Vai aprender música junto com pessoas que têm vivência de música. Convive com pessoas que você quer. Você não tem como se transformar em águia vivendo com galinha. Você não tem como se transformar num leão vivendo com um gato. Procura, né? Você quer ser um tigre, mas está vivendo com um monte de gato de rua. Aí não dá, né? Não dá. Então, você quer ser músico, vai para um lugar onde tem vários músicos. Exatamente. Vive a música do jeito certo. Eu procurei lugares, eu queria viver de dança, eu fui para lugares que negros estavam dançando e não queria ficar só aqui, porque aqui só tinha um determinado estilo, eu queria ver outros estilos, eu queria conhecer outros estilos musicais, eu fui para junto dessas pessoas. Maravilha. E esse lugar... aqui em Londrina se chama Método Musical. Método Musical, ué. Ô, Cardan, você tem projetos novos em vista? Se pode falar, se não pode? Enfim. Assim, com arte, por enquanto, não. Uhum. Com arte, por enquanto, não. Eu tenho um projeto que agora, isso vai começar a acontecer, porque ele tem uma finalização, quando eu completar 50 anos, que é a questão do próximo livro. Pode ser que eu faça um antes... que fale de algo mais questão de filosofia, mais romantizado, e depois eu quero encerrar com a biografia. Que legal, cara. Até os 50. Até os 50. Mas a questão de dança, eu continuo dançando, mas não profissionalmente, mas para eu se divertir e ter uma válvula de escape. Mas estou aberto a projeto. Parceria. Eu tenho uma vontade de fazer uma questão com samba. Que legal, cara. Eu gosto muito, assim, mas eu quero aquele samba malandro, aquele samba mesmo, não uma mistura de samba pagode, não. Eu quero um samba mesmo. Tá com uns músicos de samba. Sim. Que mistura meio também aquela questão do MPB junto, toda aquela cultura que veio mais, é um povo mais antigo, são mais senhores que falam de chorinho, daquela coisa toda, né? Eu tenho vontade de fazer uma pegada desse jeito, com pessoas assim, porque eu sinto que é uma vivência que eu não fez ainda. Eu não fiz ainda, eu quero ter essa vivência. E pode ser até mesmo com um estilo de samba, estilo Bezerra da Silva. Pô, que bacana, cara. Tomara que dê certo. É um tipo de som que... tem várias aí, né, cara? Não tem? Sim, tem muito sambista foda aqui em Londrina. Tem caras que foram embora daqui e estão estourados pra fora. Entendeu? Quem sabe uma hora dá certo. Aí desse encontro vai ser muito legal, cara. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Ô, Cardan, eu tenho certeza que muitas pessoas te conhecem, mas para quem tá te conhecendo aqui através desse podcast, como que faz para te encontrar? Instagram, tá tudo MR Cardan. Tudo MR Instagram, Cardan. Facebook, TikTok, YouTube, tudo tá MR Cardan. Me procura lá, me adiciona, vem trocar uma ideia. Não tenho muito tempo, que eu não gosto de conversar muito por direct ou WhatsApp ou Messenger no Facebook. Eu não gosto muito, que me perde muito meu tempo. Eu não gosto de ficar fixado direto só naquilo ali. Eu gosto de viver o real. Mas se me trombar na rua, pode parar que eu vou conversar pra caramba. Que legal. Esse é o nosso Mr. Cardan. Cara, estamos chegando no final aqui do nosso episódio. Tem uma mensagem pra deixar, pra finalizar essa sua presença aqui no Papo Musical? Eu gostaria de agradecer você primeiramente, a Elaís,
Laís. Eu tenho um problema com o nome, tá? Eu vou lembrar de você onde que eu ver, mas eu não vou fixar seu nome. Agradecer a Laís por ter criado esse tipo de projeto, todo esse mecanismo. Sim. Né? Você pelo papo musical. E queria agradecer a Deus e ao universo por me proporcionar mais esse momento. Amém. Que eu tive muito prazer agora aqui, uma satisfação enorme de estar aqui agora, hoje. E estou feliz agora. Maravilha, muito obrigado. Maravilha. Cara, eu agradeço muito você também pela oportunidade de estar conhecendo melhor, né? A gente se conhecia mais, assim, de estar conhecendo mais a sua história, compartilhando a sua história com mais pessoas. Espero que esse episódio bastante gente possa assistir. Sim. Porque, assim, cara, existe uma trajetória de superação, de coisas que foram passadas. Então, principalmente, eu fico muito contente em proporcionar isso até para pessoas que nunca viveram, para alunos, né? Acho isso muito bacana. Que estão começando. Também. Que está começando, pega vários insights. Então, esse é o nosso objetivo. Então, fica a minha gratidão, né, por esse momento, por você estar compartilhando com a gente. E também o meu muito obrigado para quem nos assistiu, nos acompanhou aqui até agora nesse episódio com o Mr. Cardan. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Papo Musical, o podcast em oferecimento da Escola Método Musical. Até a próxima. Valeu. Valeu, mano. Valeu.